Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 26 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia em geral. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal eu vou falar do Facebook no iOS, ranking de segurança dos sistemas hands-free para carros, entrevista do Steve Ballmer, CEO do Twitter mandando bem, convite de anúncio dos resultados fiscais da Apple e homologação do iPad Pro no Brasil. Vamos lá! O Facebook liberou na App Store uma atualização que corrige uma programação que eles estavam chamando de bug, que drenava a bateria dos iPhones e dos iPads, que foi uma coisa que eu falei aqui no começo da semana passada. Essencialmente, eles faziam um arquivo de áudio ficar rodando, só que sem nenhum áudio sendo executado, e isso fazia com que o app do Facebook ficasse sendo executado em segundo plano o tempo inteiro e drenava totalmente a bateria dos aparelhos. Eles explicaram que isso não era uma coisa intencional e que esse era um bug que acontecia quando o usuário executava um vídeo, e aí o áudio não era mais cancelado nunca mais, porém muita gente vem contradizendo essa justificativa deles, falando que o app estava drenando bateria mesmo quando eles não tinham executado vídeo nenhum. De qualquer forma, o update apareceu na App Store e a gente recomenda que você atualize o mais rápido possível. Se você usa bastante o app do Facebook, sua bateria vai adorar essa nova versão. Uma fundação chamada AAA divulgou os resultados de uma pesquisa que eles fizeram que trata da distração ao volante quando os motoristas estão interagindo com vários sistemas inteligentes naquele modo hands-free, que não precisa que eles fiquem encostando nos telefones ou no computador de bordo do carro, eles vão fazendo tudo por voz, etc. Eles analisaram o sistema integrado de vários carros, por exemplo da Ford, da Toyota, da Nissan e Mazda, e aproveitaram também para testar os telefones que oferecem esses sistemas hands-free. Eles testaram o Google Now, testaram a Siri da Apple e a Cortana da Microsoft. E especificamente no caso desses três últimos, o Google Now é o que menos distrai os motoristas, aí depois vem a Siri, que distrai um pouco mais, e a Cortana ficou em último lugar entre os três sistemas de telefone, e para piorar, ficou em penúltimo lugar na pesquisa toda, pior que a Cortana, só o sistema integrado do Mazda 6. A título de curiosidade, em primeiro lugar na pesquisa, com o sistema mais eficiente que menos distrai o motorista, ficou o Chevy Equinox. E o Steve Ballmer, ex-CEO e eterno bobo da corte da Microsoft, estava quietinho, depois que ele saiu lá da Microsoft ele comprou um time de basquete, estava na dele, mas parece que ele anda com saudade do mundo da tecnologia e tem aparecido aqui e ali dando umas entrevistas, dando uns pitacos. Primeiro ele anunciou que nos últimos meses ele vem comprando ações do Twitter e que hoje ele tem o equivalente a 4% de posse da empresa, aí depois ele criou uma conta no Twitter porque ele não tinha ainda, e na sexta-feira ele deu uma entrevista para Bloomberg falando sobre a Microsoft, e lá pelas tantas ele comentou que a coisa mais maluca que a Microsoft fez até hoje foi investir na Apple lá atrás, em 97, quando Steve Jobs voltou, como parte de um acordo por causa do processo que estava correndo na justiça. A Microsoft na época deu 150 milhões de dólares para a Apple, o que veio bastante a calhar, já que a Apple estava coisa de um mês de falir, fechar as portas, e loucura ou não, como o Ballmer disse, essa foi a grana que salvou a pele da Apple lá na época. E falando em ações do Twitter, o Jack Dorsey, que reassumiu o cargo de CEO já faz umas semanas lá, vem tentando consertar todas as besteiras que a empresa vem fazendo nos últimos tempos. Primeiro ele falou com os desenvolvedores, pediu desculpa pelo distanciamento, pelo jeito que eles estavam tratando os desenvolvedores, falaram que eles querem reaproximar para ajudar a plataforma a crescer, e agora ele voltou a atenção dele para os próprios funcionários do Twitter e anunciou que vai doar 200 milhões de dólares em ações para o banco de ações, que é dividido entre todos os funcionários da empresa. Esses 200 milhões correspondem a 1% de todas as ações do Twitter que existem e a 1/3 das ações que ele mesmo, que o próprio Jack Dorsey tinha. Mais um ponto positivo para o Jack Dorsey que, pelo menos nessas primeiras semanas de trabalho, está conseguindo impressionar todo mundo. Tomara que esse seja só um começo, porque o Twitter merece ser bem mais do que ele é hoje. A Apple anunciou que amanhã, dia 27 de outubro, vai divulgar os resultados fiscais do último trimestre fiscal de 2015, que terminou agora em setembro. Esses resultados já contam com as vendas iniciais dos novos iPhones, que, vale lembrar, bateram os recordes do ano passado, vendeu 13 milhões de unidades agora na pré-venda e no primeiro fim de semana de disponibilidade. E com isso, é claro, os analistas de Wall Street já começaram a tirar a bola de cristal da gaveta e estão começando a fazer as previsões deles. Eles esperam que a Apple reporte no mínimo 51 bilhões de dólares de faturamento e coisa de 48 milhões de unidades de iPhones vendidas nos últimos 3 meses. Para efeito de comparação, nesse mesmo período do ano passado, a Apple reportou 39 milhões de unidades de iPhones, então os analistas estão chutando alto. De qualquer forma, amanhã a gente descobre. O anúncio, como sempre, vai acontecer por meio de uma conferência telefônica e geralmente quem apresenta os resultados é o Tim Cook junto do Luca Maestri, que é quem cuida da grana lá na Apple. E falando na Apple, a Anatel já homologou aqui no Brasil o iPad Pro na versão Wi-Fi. E o documento de homologação traz a informação de que a fábrica da Foxconn em Jundiaí, aqui no estado de São Paulo, é uma das fábricas do iPad Pro, o que é sempre uma boa notícia.
A homologação não é exatamente uma indicação da data de lançamento ou de proximidade da data de lançamento. O Apple Watch, por exemplo, foi homologado pela Anatel em maio e só começou a ser vendido em outubro aqui no Brasil. Por outro lado, é provável que demorou para começar a vender o Apple Watch aqui por causa do dólar, que andou meio maluco. De qualquer forma, não tem nenhuma data de lançamento do iPad Pro nos Estados Unidos. Está prometido para novembro, mas não tem o dia certo ainda. E essa homologação aqui no Brasil já serve para dar uma esperança de que ele não demore muito para chegar. Será que ele chega a tempo do Natal? É isso aí, galera. O Loop Matinal vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio. E se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!